O Bem-Estar de hoje começa repercutindo a história da atriz e cineasta norte-americana Angelina Jolie. Em um artigo publicado no jornal New York Times, Angelina contou que se submeteu a uma cirurgia preventiva para retirar os ovários e as trompas de falópio. Há 2 anos, Angelina já tinha feito uma dupla mastectomia, ou seja, ela tinha retirado também as 2 mamas para prevenir o câncer. Angelina perdeu a mãe, a avó e uma tia para o câncer. Ela tem uma mutação no gene BRCA1, que representa um risco de 87% de desenvolver câncer de mama e de até 50% de sofrer câncer de ovário. Há 2 semanas, ela recebeu o resultado de um exame no sangue de uma proteína chamada CA125. Essa proteína é monitorada para detectar o risco de câncer do ovário. O nível era normal, mas o sangue da atriz tinha marcadores inflamatórios altos, que poderiam indicar um câncer incipiente, ou seja, ainda no comecinho. E por isso a atriz decidiu pela cirurgia preventiva. Angelina Jolie conversou com o marido, o ator Brad Pitt, e contou que disse: "Eu falei para mim mesma para ficar calma, ser forte, e que não havia nenhuma razão para pensar que não viveria para ver meus 6 filhos crescerem e para conhecer meus netos." Com a operação, ela entrou em menopausa precoce e não pode mais ter filhos. A atriz se trata com a mesma médica que cuidou da mãe dela. A médica chorou quando viu Angelina e disse que a atriz estava muito parecida com a mãe. Sorrimos uma para outra e concordamos que estávamos lá para lidar com qualquer problema, afirma Angelina. Angelina sabe que outras mulheres passaram pela mesma situação e diz: "Não é fácil tomar essas decisões, mas é possível assumir o controle e enfrentar de frente qualquer problema. Você pode buscar aconselhamento, estudar as opções e tomar as decisões que são apropriadas para você. Conhecimento é poder." Bom dia! Bom dia! Conhecimento é poder. É preciso conhecer o seu corpo para tomar as melhores decisões, as mais apropriadas para você. E o melhor de tudo é que ninguém precisa ser Angelina Jolie para fazer isso, né? Receber o embrião, o bebê. Como que as mulheres que não têm útero, por alguma razão, podem ser mães? Pois a medicina deu um grande salto, trouxe uma grande tecnologia que pode ajudar essas mulheres que, por alguma razão, não têm útero. Foi realizado na Suécia o primeiro transplante de útero. E o primeiro bebê feito num útero transplantado nasceu. Quem mostra pra gente é a repórter Mariana Panis. 15% dos casais no Brasil sofrem com algum problema para engravidar. Na maior parte das vezes, o problema é no aparelho reprodutivo da mulher. Algumas mulheres, em casos extremos, nascem sem útero. Se a gente fosse explicar isso de uma maneira bem simples, é como se a gente tivesse os ingredientes para fazer um bolo. O leite, os ovos, o fermento, a farinha, mas não tivesse onde unir todos esses ingredientes. A síndrome de Rokitansky se caracteriza pela ausência do útero. Mas parte do aparelho reprodutivo, incluindo trompas e ovários, se mantém. Há casos ainda de mulheres que perdem o útero por conta de alguma doença. Tem câncer e tem que tirar o útero ou alguma complicação de parto, por exemplo, uma hemorragia, que tenha levado essa mulher a ter ausência uterina. Só que depois de 10 anos de pesquisa, um médico na Suécia conseguiu fazer algo inédito: um transplante de útero. Lembra aquela receita que eu falei? Agora, a gente tem onde unir todos os ingredientes. E a mulher pode realizar o sonho de gestar um bebê. A prova de que os estudos valeram a pena é este bebê, gestado em um útero transplantado. A mãe, uma sueca de 36 anos, teve a identidade preservada. O útero transplantado pelo médico Mats Brännström veio de uma doadora viva, de 60 anos, mãe de 2 filhos. Um procedimento nada simples.
O tempo médio que foi estudado por esse autor que fez o primeiro transplante uterino de retirada do útero foi aproximadamente de 9 a 10 horas. Então veja, uma cirurgia bastante extensa. E para colocar o útero nessa receptora, a fazer as anastomoses, que são as ligações dos vasos, colocar tudo certinho, aproximadamente 4 horas. A ginecologista Ana Lúcia Beltrame explica que o desafio seguinte é fazer com que o organismo da mulher não rejeite o útero implantado. Então ela vai ter que utilizar de drogas imunossupressoras, ela vai ter que ficar com o sistema imunológico deprimido. Então assim, é uma cirurgia complexa, que depende também da aceitação dessa mulher e depende também desse sistema de imunossupressão que vai ser utilizado. Mesmo que o transplante tenha sido um sucesso, o útero está preparado para gestar, mas não para fecundar. A função reprodutiva, ela não é totalmente restabelecida, justamente porque esse órgão é um órgão muito delicado. Então, uma vez que ela não tem as trompas para fazer essa fertilização, obrigatoriamente ela vai ter que fazer uma fertilização in vitro. Estamos falando do bebê de proveta. O óvulo da mulher é retirado e, em laboratório, fica em contato com os espermatozoides até que um deles chegue ao óvulo e forme o embrião, que será colocado dentro do útero. Então, assim como uma mulher que está tentando por um fator ovariano ou que o marido tem algum problema de sêmen, está tentando uma fertilização in vitro, não é porque a gente colocou o embriãozinho pronto lá dentro que essa mulher com útero transplantado ela vai engravidar. Mas, se tudo der certo, é possível gerar até 2 bebês com o útero implantado. Então, quando ela tiver a prole constituída, ou seja, a sua família constituída, esse órgão, o útero, ele vai ser retirado porque ele não vai ter mais nenhuma função diferente, por exemplo, quem faz um transplante cardíaco, um transplante renal, um transplante de fígado. Conseguir engravidar após o transplante é um processo longo e delicado, mas já representa uma esperança e tanto para as mulheres que sofrem com problemas no útero. Eu acho que foi um fato inédito não só para a reprodução assistida, mas para a medicina em geral, e vem aí dar uma esperança nova, um novo ar aí para essas mulheres que infelizmente até o ano passado não tinham nenhuma outra alternativa senão o útero de substituição ou adoção, de poder num futuro breve aí gestar esses bebês.